Fala, turma! E aí, gente? Meu nome é Lucas e hoje é dia de brilhar, hein, turma? Porque hoje é o dia que você vai aprender um pouquinho mais de números inteiros. Então, pessoal, é o seguinte, segura para não cair para trás, porque olha o título dessa aula maravilhosa, segura. Números inteiros e as suas operações. Operações com números inteiros, parte 2. Ah, legal demais. Vamos ver aqui, ó. 7º ano, semana 3 do PET 2. Galerinha, eu quero que você entenda o que você vai aprender na aula de hoje, para você brilhar junto comigo aqui. Então, vem comigo! Então, ó, na aula de hoje, nós vamos resolver problemas que envolvam operações com números inteiros. Então, só relembrando o nosso conjunto maravilhoso. Que conjunto é esse, Lucas? É o nosso Z. Então, embaixo, observe no slide, você tem aqui os números inteiros. Ah, top demais! Então você tem aqui o infinito, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais infinito e assim vai. Esse conjunto a gente já está trabalhando há um bom tempo, né, turma? Só que agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais em multiplicação, divisão, potenciação. Tranquilo? Então, acompanhe comigo. Primeira coisa é o seguinte, multiplicação de números inteiros. Quando você olha esse título, você está pensando assim, não, Lucas, eu vou multiplicar números com o mesmo sinal, números com sinais contrários, e aí, o que eu devo fazer nesse caso? Galera, presta atenção, tudo vai ser justificado através de uma lógica que é o próprio conceito da multiplicação. Olha que top! Então aqui, ó, observe nos próximos exemplos os sinais dos resultados finais. Então aqui, ó. Se eu te perguntasse mais 4 vezes mais 3. Ah, legal. O que esse 4 está indicando, turma? Eu posso falar que mais 4 é 4. Beleza? Eu posso falar que mais 4 é 4. Aí eu quero que você pense o seguinte. O que esse 4 está representando? Ele está falando que o mais 3 vai aparecer quantas vezes? 4 vezes adicionando. Ah, professor, como assim? Observe o slide. Vai ficar assim, ó. 4 vezes mais 3 é mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Ou seja, o 3 está aparecendo 4 vezes em uma adição. Então, nesse caso aqui, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, isso aqui equivale a quanto? A mais 12. Ah, legal, Lucas. Top. Top. Então, você está me falando que mais 4 vezes mais 3 é mais 12. Nenhuma novidade até então. Segura para não cair para trás. Se eu te propus esse exemplo aqui, ó. Mais 3 vezes menos 2. Do mesmo jeitinho, o que esse mais 3 está indicando? Mais 3 e 3 é a mesma coisa. Esse 3 está indicando que o menos 2 vai aparecer 3 vezes como parcela dentro da soma. Ah, legal demais. Então, 3 vezes menos 2 é menos 2 mais menos 2 mais menos 2. Ah, legal. Isso dá o quê? Menos 6. Nós já trabalhamos isso. Então aqui, ó, menos 2 mais menos 2 mais menos 2 é igual a menos 6. Pegou a ideia? Está conseguindo entender que o primeiro termo que eu estou pegando é um número positivo. Ah, Lucas, mas e se o sinal for negativo? O que eu vou aprontar aqui? Simples, vem comigo. Então aqui, ó, menos 4 vezes mais 3. Eu quero que você entenda que menos 4 é a mesma coisa do que menos mais 4. Então, ó, você tem esse menos mais 4 vezes mais 3. Então, esse mais 4, ele vai influenciar no mais 3. E você já viu isso. Quer dizer que o mais 3 vai aparecer o quê? 4 vezes dentro da soma como parcela. Então, uma outra forma de escrever isso é assim. Agora, da forma que eu acabei de falar, então vai ter um menos antes do colchete, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, menos mais 12. Gente, mas só que menos mais 12, olha para mim aqui, ó. Menos mais 12 é o quê? Menos 12. Ah, Lucas, então você está me falando que o resultado disso aqui é menos 12? Sim. Quando tem esse menos antes de um parêntese, por exemplo, antes de colchete, eu estou te pedindo o seguinte, eu quero um número oposto a esse que está interno. Qual que é o número oposto a mais 12? É menos 12. Beleza? Então, ó, menos 4 vezes mais 3 é menos 12. Agora, segura para não cair para trás. Carla, você está com nós aí, Carla? Está com nós. Gente, e se os dois números forem negativos? Olha o exemplo.
Menos 3 vezes menos 2. Olha que lindo. E eu vou te provar uma coisa tão fofa, vou te provar, não, vou te mostrar como que é a articulação dentro da multiplicação. Olha que top. O menos 3, ele vira o quê? O menos 3 é a mesma coisa do que menos mais 3. Então, menos mais 3 vezes menos 2 quer dizer que eu posso transformar nessa jogada aqui que a gente já viu. Quer dizer que o menos 2 vai aparecer como parcela 3 vezes dentro de uma soma. Ah, top! Então aqui, ó, 3 vezes menos 2 é a mesma coisa do que? Menos 2 mais menos 2 mais menos 2. Lembra que tem um menos antes. Então vai ficar assim, menos 6. Ah, olha para mim. Ah, olha para mim. Menos 6. Quando o menos está antes do cochete, do parênteses, qual que é a ideia? É você pegar o oposto de quem está dentro. Qual que é o oposto de quem está dentro? Qual que é o oposto de menos 6, turma? Fica em choque, mais 6. Então, quando eu pego dois números negativos e multiplico eles, está preparado? O resultado vai ser positivo. Ah, professor, que confusão! Mas você viu o que eu te mostrei. Eu te mostrei como funciona o jogo. Então, aqui, ó, vamos fazer uma síntese? Então, em multiplicações de dois números inteiros de mesmo sinal, o resultado é um número positivo. Em multiplicações de dois números inteiros de sinais contrários, o resultado é um número negativo. Ok? Foi a consequência que a gente viu a partir dos exemplos. Agora eu vou te mostrar outras propriedades, beleza? Terceira propriedade. Em uma multiplicação de dois ou mais números inteiros, a ordem dos fatores não altera o produto. Então aqui, galera, então eu vou te passar um exemplo aqui no quadro, para você ter uma ideia de como que isso vai ser influenciado aqui. Por exemplo, mais 2 vezes menos 5. Se eu escrevo isso, ou menos 5 vezes mais 2, ô turminha, isso aqui vai dar o quê? Menos 10. Ah, top, hein? Ou seja, troquei os fatores de posição, mas o resultado foi o quê? O mesmo. Ah, legal, legal, legal. Vamos ver aqui outra propriedade. Em uma multiplicação de 3 ou mais números inteiros, podemos associar esses números de maneiras diferentes sem alterar o produto. Então, olha que interessante. Imagine que você tem aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 5. Então, aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 5. Tranquilo? Se você quiser resolver esse cara aqui primeiro, vai dar quanto? Vai dar 6. Quanto que é 6 vezes 5? Dá quanto? Dá 30. Ah, top. Mas, Lucas, e se eu quiser pegar o 3 vezes 5 e multiplicar? Poder você pode. Aí, 3 vezes 5 vai dar quanto, turma? Vai dar 15. 15 vezes 2 dá quanto? 30. Então, vai dar o mesmo resultado caso você pegasse o quê? 3 vezes 5 primeiro. Ok, sucesso. Quinta propriedade. Em uma multiplicação de dois números inteiros, em que um deles é igual a 1, o resultado é igual a outro número inteiro. Ô turma, pensa o seguinte, o número 1 é o elemento neutro em relação a quem? A multiplicação. Então, quando você multiplica, por exemplo, 10 vezes 1, o resultado é 10. Vamos registrar isso? Então, aqui, ó, 10 vezes 1, o resultado dá quanto? O resultado dá 10. Até aqui suave, suave. A próxima propriedade. Carla, você está comigo, né, Carla? Você está junto comigo. A próxima propriedade você vai usar na vida toda. E eu tenho certeza que seu pai aprendeu assim, que é a propriedade do chuveirinho. Pergunta para o seu pai e para sua mãe. Chuveirinho, você lembra dela? Vamos ver aqui então? Então, ó, propriedade distributiva. O que acontece nessa propriedade? Você vai ter um fator que é externo a um parêntese, por exemplo. Só que dentro do parêntese você tem uma soma ou uma subtração, beleza? E olha o que vai acontecer. Imagine que você tem essa situação aqui, ó, 4 vezes 2 mais 3. Esse 4, olha o que você vai fazer com esse 4. Você vai compartilhar ele como fator, tanto para o 2 quanto para o 3, conservando o sinal do meio. Como assim, Lucas? Olha para você ver. Você vai compartilhar o 4 como fator do 2 e 4 como fator também do 3. Então vai ficar assim, ó, 4 vezes 2. 4 vezes 3. Só que você vai conservar o sinal do meio aqui, o sinal da própria estrutura do parêntese, e colocar ele aqui, ó.
Então, nós falamos que essa propriedade distributiva está sendo em relação ao quê? A soma. Sim? Então, aqui, ó, é como se você distribuísse o 4 como fator desses dois carinhas aqui. Então, 4 vezes 2 mais 4 vezes 3. Isso te lembra o quê? Um chuveirinho, não lembra? Ah, chuveirinho. Então, vai ficar o quê? Ó? 8 mais 12. Quanto que é 8 mais 12? 20. Então, a propriedade distributiva ela é bem útil quando você tem expressões do quê? Maiores. E no futuro breve, segura para não cair para trás. Daqui a pouco você está aprendendo uma equação comigo. E aí você vai precisar utilizar essa propriedade várias vezes. Fechou? Então aqui, turma, propriedade distributiva feita. Agora, e a divisão, Lucas? Como que nós vamos articular a divisão exata de números inteiros? Nós vamos fazer da mesma maneira. Quer ver? Então aqui, a divisão exata é a operação inversa da multiplicação. Então, de maneira sucinta, a regra é bem parecida com a multiplicação. A regra é muito parecida. Quando você tem, numa divisão, sinais iguais, o resultado será positivo. Sinais contrários, o resultado será o quê? Negativo. Acompanhe comigo. Ó. Em uma divisão, se o dividendo e o divisor tiverem os mesmos sinais, o quociente será um resultado positivo, um número positivo. Em uma divisão, se o dividendo e o divisor tiverem sinais contrários, o quociente será um número negativo. Vamos ver exemplos? Então aqui, ó, mais 8 dividido por mais 2. Turminha, quanto que dá isso aqui? Vai dar mais 4. Você divide normalmente os números, 8 dividido por 2, e conserva o sinal de positivo aqui no caso, né? Porque você tem aqui a divisão entre dois números inteiros positivos. Então, ó, você tem aqui positivo com positivo, resultado positivo. Então aqui uma divisão de dois números negativos. Qual que vai ser o sinal final? Positivo. Eles possuem o mesmo sinal, beleza? Então o resultado vai ser positivo. 8 dividido por 2 dá quanto? 4. Então o resultado dessa divisão vai dar mais 4. Até que suave, tranquilo? Continuando. Imagine agora se eu tivesse isso aqui, menos 8 dividido por mais 2. Então, números com sinais contrários, resultado negativo. Então vai ser menos. Menos o que, Lucas? Menos 4. Porque 8 dividido por 2 vai dar 4. Com menos da propriedade, menos 4. A mesma coisa embaixo. Também vai dar menos 4, porque eu tenho números com sinais contrários. Resultado negativo. Nesse caso aqui da divisão. Fechou? Sim? Então, agora, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que lá no passado, você com certeza deve ter aprendido um pouco de potenciação. E potenciação é uma matéria que depende muito, sabe de quê? De multiplicação. Até a própria definição, Carla Fraga, a definição, quando a gente define essas coisas assim, ela depende da multiplicação. Então, acompanhe comigo, escreva isso, por favor, porque isso é importante. Então, aqui, ó. Com expoente natural não nulo, a potência é um produto de fatores iguais à base. Não, Lucas, mas sério, tem hora que você fala uns nomes que, pelo amor de Deus, que isso significa? Eu preciso saber. Vamos ver? Então, ó, imagine que você tem aqui mais 8 elevado a 2. Esse mais 8, ele é chamado de base e o 2 é chamado de expoente. Sabe qual que é o papel do expoente? É indicar quantas vezes a base vai aparecer dentro de um produto. Então peraí, vamos ver? Quantas vezes o mais 8 vai aparecer num produto? 2 vezes. Então, uma forma equivalente de escrever isso é falar o quê? Mais 8 vezes mais 8. Mais 8 vezes mais 8 é a mesma coisa que quanto? Mais 64. Legal, Lucas. Entendi. E a parte de baixo? Quer dizer que o menos 2 vai aparecer 3 vezes como fator dentro de um mesmo produto? Sim. Vamos ver? Então, olha aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso aqui vai dar quanto, turma? Vai dar menos 8. Não, Lucas, mas faz isso com calma para mim, porque eu posso agarrar. Vamos fazer com calma. Quanto que é menos 2 vezes menos 2? Vai dar mais 4. Mais 4 vezes menos 2 dá quanto? Menos 8. Pegou a ideia? Mais exemplos. Olha aqui, ó.
Menos 7 elevado a 2. Quer dizer que o menos 7 vai aparecer 2 vezes no mesmo produto, concorda? Sim? Então, ele vai aparecer 2 vezes. Vai aparecer assim, menos 7 vezes menos 7. Tranquilo? Então, aqui, ó. Então, vai ficar assim, menos 7 vezes menos 7. Produto de 2 números negativos, o resultado final vai ser o quê? Positivo. 7 vezes 7, 49. Então, de maneira sucinta, na hora que você multiplica números inteiros, multiplica os números como se eu não tivesse o sinal deles. Depois você mexe com o sinal de acordo com a regrinha. Sinais contrários, resultado negativo. Sinais iguais, resultado positivo. Beleza? Lembrando que essa propriedade só vale para quem? Para divisão e multiplicação. Ok. Menos 2 elevado a 1 vai ser o próprio menos 2. Legal? Na paz? Bacana, turma. Agora, Carla, agora é o nosso momento. Como assim, Lucas? É o nosso momento do Kamehameha. O que é o Kamehameha? É um momento onde todo mundo treme a casa, Carla. E eu te falo o seguinte, é só fazer a mãozinha assim, quando eu falar é só jogar na televisão. Então aqui, ó, 1, 2, 3 e Kamehameha. Pronto. Já, ó, fiquei até mais energia. Ó, deu até energia. Vou dar até uma voltinha, porque deu até uma energia. Ó, porque o nosso próximo tópico é mexer um pouco com a cabeça de vocês, que eu vou depender disso lá no futuro, eu vou ter que voltar nisso. E eu quero que você esteja preparado. Então, vamos ver aqui, ó. Raiz quadrada exata de números inteiros. Então, você deve estar se perguntando, Lucas, mas isso eu vi ano passado. Eu sei que é mais 5. Eu sei que é 5. Mas eu posso jogar uma dúvida na sua cabeça, concorda? Eu posso falar assim, ó. Por que é 5? Aí você fala para mim o seguinte, ó. Ô professor, porque 5 vezes 5 é a mesma coisa do que 25? Aí, segura a bomba. Menos 5 vezes menos 5, meu querido, também é mais 25. Aí você fica assim, oh, é mesmo. Menos 5 vezes menos 5 é igual a 25. Então quer dizer que esse resultado tem 2 valores possíveis? Não, amor. Sabe o que vai acontecer aqui? Vou ter somente um resultado. Aqui eu quero que você entenda que é uma definição. Acompanhe comigo a definição. A raiz quadrada de um número positivo é sempre positivo. Então, é uma definição. Então, aqui, entenda o seguinte, o resultado da raiz quadrada de um número positivo é sempre um número positivo. Então, a raiz quadrada de 25 é quanto, turma? Segura para não cair para trás, é quanto? Mais 5. Ah, professor, mas pode ser menos 5? Não. Pode ser mais ou menos 5? Não. É mais 5, porque a definição fala isso. Ah, entendi então. Então não tem como questionar? Não tem como. Definição a gente vai digerindo ela bonitinho, porque ela vai servir como base para outras coisas no futuro. Senão vira uma confusão a matemática, turma. E eu não quero tratar a matemática como uma confusão para você. Entendeu? Então agora, fique ligado aqui nas minhas referências bibliográficas, aqui as imagens, aqui sobre os textos e, como eu sempre falo para vocês, essa matéria, você precisa ter um desenvolvimento um pouco mais tranquilo. Como assim, Lucas? Treine um pouco mais. Olhe para o seu pet, pegue as atividades por completo e treine, porque isso vai fazer total diferença no futuro. Porque, igual eu falei com vocês, essa matéria, ela vai assim, se alongar um pouquinho mais até com frações. Então, se você tiver domínio total nessa parte, é só sucesso, beleza? Então, meus queridos e minhas queridas, ficamos por aqui. Até o futuro, turma! Valeu!